Eu acho que o principal aqui, como você disse, é que o mercado brasileiro, em termos de regulamentação, está 10 anos à frente, né? Pelo menos aí da grande maioria. Arrisco dizer aqui que talvez a gente só fique atrás do Reino Unido ou Singapura, talvez. Mas fato é que estamos aí entre os top 3 em termos de maturidade de mercado. E aí, quando a gente vê projetos, né, como o do BIS, de um pagamento instantâneo global, como que a gente consegue, e aí depois eu gostaria de escutar um pouco o Edson também, balizar esses diferentes mercados que estão em estágios muito, mas muito diferentes mesmo de maturação. Então, por exemplo, o Brasil aqui, que é referência à América Latina aí, com toda certeza é o top 1. Como que o BIS consegue balizar Brasil com Peru, por exemplo, com a Argentina, que se a gente for pensar aqui numa analogia, é o Brasil de 10 anos atrás hoje. O que o Brasil experimentou há 10 anos atrás com a abertura do mercado é o que está acontecendo na Argentina agora. Ah, título exemplificativo aqui, Argentina, tá, só Giba. Mas fato é, então, que cada país aí tem suas particularidades e seus níveis de maturidade muito próprios. Então, como que o BIS consegue, né? E eu estou falando aqui o BIS porque é quem está hoje encabeçando esse grande projeto, né? O Banco Central dos bancos centrais. Mas como a gente consegue colocar todo mundo numa mesma régua para conseguir padronizar o arcabouço aí, tanto técnico, operacional e regulatório também? O que eu posso dizer, e o Edson tem muito a colaborar, só uma pequena correção. Quando eu falei que a gente está 10 anos à frente, é América Latina, tá? Tem diversos outros lugares no mundo que têm questões mais avançadas aí, produtos e features que a nossa. Mas, vamos lá. Bom, primeiro, eu vou dar um exemplo que, para mim, eu sempre falo, onde eu posso, nas minhas reflexões. Existe uma questão de uso e costume de cada país e de cada sociedade, né? Isso é um, não sei se eu poderia chamar de entrave, mas vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, no México você tem um Pix, chama CODE, tá? E ele fracassou em termos de sucesso. O CODE tem 5 mil usuários, tá? Por quê? Porque o povo mexicano usa outros métodos de pagamento, alternative payment methods, como bilheteiras, como wallet, e não quer usar o CODE, né? A gente aqui no Brasil, o Edson passou por tudo isso, né? Quando a gente foi fazer a virada do cartão, da tarja do cartão para o chip, né? O famoso liability shift, foi uma dificuldade danada na época, né? Se demorou anos para a gente poder conseguir fazer isso. E aí, claro que o NFT, a gente teve um empurrão grande da pandemia, né, para que também pudesse ser impulsionado. Então, acho que tem uma questão, primeiro, de usos e costumes. Segundo, é muito difícil trazer esse balizamento e equalização de regulação entre os países, né? Você tem, se a gente olhar para a América Latina, já é difícil, você tem um cenário regulatório, você falou da Argentina, completamente diferente, difícil, complexo, especialmente depois do cepo cambial de 2019 para cá, a situação na Argentina é dificílima. Você tem um outro cenário no Peru, por exemplo, que praticamente não existe regulação de payments no Peru, né? O Chile se desenvolvendo um pouco mais, né? Especialmente puxado pelo Tribunal de la Libre Competência, com questões antitrust que estão lá, a Colômbia, né, com a superintendência também, mas assim, muito difícil de você balizar do ponto de vista regulatório. Não vou nem entrar no mérito aqui da operação cambial em si, ou de como isso poderia se conversar. Agora, onde você tem um projeto interessante do BIS na Ásia, né, de um cross-border instant payments entre Singapura e Tailândia, se eu não me engano, tá? Posso estar errado no país aqui, mas são países asiáticos que têm um sistema financeiro similar, bastante desenvolvido, especialmente Singapura, né, e que roda um projeto lá que está funcionando bem. Existe uma cultura asiática, que nós sabemos aqui que pulou fases no que a América Latina pulou, né, especialmente a China e outros países da Ásia, onde praticamente não passou pelo cartão, por razões culturais, políticas e econômicas também, né? E eu acho que o MAS tem uma missão grande aí,
né? Desculpa, o BIS, não o MIS. O BIS tem uma questão grande. E veja, e quando a gente fala que o BIS é o Banco Central, é o chefe dos bancos centrais, não é bem assim também, né? Você tem ali cada Banco Central com a sua jurisdição, você sabe bem, e com as suas missões dos seus chefes de Estado e de seus ministros de Economia. Ou seja, e aí tem só um último ponto, que o Edson pode falar bastante também, que a gente não pode esquecer que a gente tem, né, vocês vão lembrar daquele jogo chamado War, né? Lembra aquele jogo War, que era um tabuleiro com os países? A gente ainda joga o War de bandeiras que estão há 60 anos aí, se me falha a memória, e no final do dia, instituições financeiras, em que, por mais que você tenha novas tecnologias, desintermediação, modelos peer-to-peer, em algum momento, esse processo, esses valores acabam hoje passando, na sua maioria, por instituições financeiras, no final do dia, que continuam, vou fazer uma brincadeira aqui, dominando o mundo financeiro. Esse war é muito difícil de ser desmontado, no meu ponto de vista. Né? De ser, né, quando se fala, por exemplo, de você criar câmaras de liquidação internacional alternativas, né, para você não usar uma cepa na Europa, ou para você não usar esqueci o nome da outra câmara que todo mundo usa, é muito difícil, porque inclusive são câmaras controladas por bancos internacionais, né? E tudo partiu daí, está lá no livro do Edson, recomendo que vocês leiam. Tudo partiu dos bancos, né, que criaram tudo isso, né? Então, Rafi, o que eu acredito, tentando dar uma resposta objetiva, tá? Eu acredito em talvez uma mordida de market share maior nesse war que é jogado há muitos anos, né? Uma concorrência maior, alternativas para se fazer um sistema financeiro mais flexível, mas não sei, honestamente, como desmontar, né? E como a gente ir para um modelo 100% disruptivo, né? Para que esse sistema que já existe, né? Desde a época dos Templários, quando inventaram a duplicata, né? O título de crédito no século XIII, para a gente conseguir desmontar isso. Talvez o Edson tenha a resposta, eu não tenho.